Comunicação, hein? Olha, falar de comunicação, se comunicar, não é uma tarefa fácil. E eu tenho certeza, né, que tanto para mim como para a maioria das pessoas, não é fácil a gente ter uma comunicação realmente efetiva. Às vezes, né, a gente até pode achar que a gente fala bem, que a gente é desenvolto, que a gente consegue se expressar de maneira que o outro possa compreender. Mas será que o outro realmente está entendendo o que você está falando? E olha, a responsabilidade da comunicação sempre vem de quem está falando. Então, se caso você perceba que a pessoa que você está falando não entendeu, não vem achando que a culpa é dela, tá? Porque a culpa é de quem está se comunicando. Então, como, né, eu sou uma gestora de clínicas, lidero um time grande, eu sempre tenho estudado sobre como ter uma comunicação mais efetiva e realmente produtiva para que o outro realmente entenda a mensagem que eu tô querendo passar. Se conecta com esse vídeo? Então já curte logo, compartilha para a gente poder continuar esse assunto que eu tenho certeza que vai te ajudar a se comunicar melhor. Eu separei aqui esse livro, O Óbvio que Ignoramos. Eu acho que eu já falei sobre ele aqui em um dos nossos vídeos. E por que eu tô trazendo ele aqui de novo? Porque às vezes na comunicação a gente não fala determinadas coisas achando assim: ah, mas isso é óbvio, né? Não preciso de dizer. Aí que começa o nosso maior erro, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para você, por exemplo. Então, o óbvio precisa ser dito. Esse é o ponto principal da comunicação efetiva. Você precisa de falar sempre tudo, mesmo que você ache que isso é óbvio. Porque nem sempre o que é óbvio para você é óbvio para o outro. Então vou te dar um exemplo, né? Eu como lidero muitas pessoas, né? E eu nesse momento estou passando nas nossas unidades por uma fase de crescimento, de contratação de muitas pessoas. Então a gente precisa de passar o mesmo processo e ensinar isso para muitas pessoas. E como que hoje, né, mais ou menos o nosso time tem feito? A gente é incansável em repetir até o outro entender. E isso fala assim, mas eu preciso de explicar que não é para escrever na mesa? Sim, você vai ter que explicar que não é para escrever na mesa. Porque às vezes o que é óbvio para você não é para o outro. Então, assim, tudo precisa de ser dito. E sempre o mais importante da comunicação é fazer com que o outro compreenda. Sempre é importante no final você perguntar: então me explica de que forma você entendeu. Porque o que mais a gente escuta, e aí, quando a gente pergunta assim, e aí, entendeu? A pessoa faz assim, sim. E aí depois ela não faz exatamente o que a gente combinou. Por quê? Porque ela não entendeu. Imagino eu, né? Na verdade, a gente precisa de frisar. Então, repete para mim o que você entendeu, porque a gente precisa de escutar com as palavras do outro realmente qual foi a compreensão do que você disse. E normalmente quando você faz isso, você sempre precisa de fazer um segundo ajuste, porque o que você disse foi entendido, às vezes, não da maneira com que você quis se expressar. E isso é uma falha sempre de quem está falando. Então, por isso é importante a gente trazer essa responsabilidade para a gente e, na verdade, entender que o outro precisa de entender claramente a mensagem que você está querendo passar. Então, recapitulando para a gente poder ter uma comunicação eficiente. O óbvio precisa ser dito sim, porque o que é óbvio para mim pode ser não óbvio para o outro. 2, sempre peça para o outro repetir o que ele entendeu. Isso mostra, né, se ele realmente entendeu de acordo com o que você está querendo explicar. E 3, você finaliza dando aquela geral naquela explicação que ele deu, fazendo aparando as arestas e deixando a mensagem bem clara para ambas as partes. Se comunicar parece simples, mas não é só mexer a boca. Envolve muito mais coisa. Espero que eu possa ter te ajudado um pouquinho.